O mercado de fundos imobiliários está em crise. Tanto os fundos de papel quanto os fundos de tijolo vêm sofrendo bastante nos últimos tempos, vêm tendo diversos problemas, vêm diminuindo os dividendos, vêm caindo as suas cotações e, logicamente, muitos cotistas estão perdendo dinheiro porque simplesmente estão vendendo aí na doida sem saber o que fazer, no desespero. Neste vídeo eu vou te mostrar o real cenário atual dos fundos imobiliários e, claro, vou te mostrar aí boas oportunidades, porque é como diz aquele velho ditado, no mundo do investimento: quando o mundo está em crise, temos aí as melhores oportunidades. É o velho compre ao som de canhões e venda ao som de violinos. E bem, se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho para você não perder mais nenhum vídeo relacionado a fundos imobiliários. Como eu não gosto de enrolar, vamos lá, direto ao ponto. E eu preciso começar te mostrando isso aqui. A expectativa do mercado quanto à inflação de 2022 era uma inflação crescente, e isso se concretizou e, logicamente, a gente teve aí inflação cada vez maior. Logicamente, muitos fundos imobiliários começaram a surfar e começaram a pagar dividendos altíssimos, Temos aí, por exemplo, o RZAC11, 18,95% de dividend yield, o NCHB11 temos aí 17%, o OGIP11 16%, temos aqui o RPR11 16%, o AR11 16% e vários outros fundos imobiliários de papel começando a entregar aí dividend yields altíssimos, Porque vários desses fundos imobiliários de papel têm como principal indexador o IPCA, e eles não rendem, apenas o IPCA. Vários deles temos aí o IPCA mais uma taxa pré-fixada, por exemplo, IPCA mais 6% ao ano, IPCA mais 8% ao ano. Com a inflação subindo, esses fundos de papel começaram a entregar dividendos cada vez maiores. Isso, logicamente, encheu os olhos, de vários investidores. Já imaginou você ganhar aí quase 20% de dividend yield sem pagar imposto de renda? Então, muita gente falou: vou colocar aqui muito dinheiro nesses fundos imobiliários. Mas se esqueceram que existem aí três tipos de fundos imobiliários de papel. Temos os fundos high grade, ou seja, aqueles mais conservadores, mas que pagam um dividendo menor. Temos aí aqueles intermediários, conhecido aí como médio risco, porque ele não paga um dividendo nem tão alto nem tão baixo, mas o risco dele fica ali na metade. Temos também os fundos high, que foi o principal que encheu, os olhos aí de vários investidores, porque eles são mais arriscados, mas eles estavam pagando dividendos, cara, absurdos. Eu vi fundo imobiliário entregando mais de 2% ao mês ano passado. Então sim, esses fundos imobiliários fizeram com que vários investidores loucamente colocassem ali muito dinheiro nesses fundos imobiliários. E o que acontece? Um fundo de papel é um fundo de crédito imobiliário, ou seja, uma dívida imobiliária, tem um devedor ali por trás. Pensa comigo o seguinte: a inflação subiu bastante. Será que aquele devedor conseguiria honrar com seu compromisso, pagando aí o IPCA mais uma taxa alta? E por não conseguirem, a gente acabou tendo aí uma crise de crédito nos fundos imobiliários de papel. Tô aqui no Seu Dinheiro, temos aí crise de crédito. Tô aqui no Invest News, fundos imobiliários de papel perdem mais no primeiro trimestre com crise de crédito. Temos aí o HCTR11 e outros fundos imobiliários vítimas de calote despencam mais de 34% no mês. E não só o HCTR11, Temos aí o DEVA11, o IRDM11, o TORD11, o BECRI11, o KIVO11 e vários outros fundos imobiliários que sofreram calotes. Até porque, aquele devedor, quando não consegue honrar com seu compromisso, ele simplesmente para de pagar. Até semana passada, o calote atingia aí CRIs de 11 fundos imobiliários, mas, logicamente, atualmente a gente tem mais fundos imobiliários impactados aí com essa crise, Com essa crise aí desses CRIs. Só para você ter uma ideia, eu entrei aqui num fato relevante do HCTR11. Olha só, um tempo atrás ele estava com problema em todos esses CRIs. Então sim, a crise é real e os fundos de papel estão sofrendo bastante com isso. E eu acredito que essa crise ainda não acabou. Porque quando a gente olha aqui a expectativa do mercado de acordo com o Boletim Focus, veja que é um relatório de mercado publicado pelo próprio Banco Central.
E aqui eu estou utilizando o IPCA como o índice de inflação, né? Afinal, é o índice oficial de inflação aqui no Brasil. Perceba que a expectativa há 4 semanas era de 5,93% de inflação em 2023. Há uma semana subiram para 6,01% e atualmente 6,04%. Ou seja, o mercado está esperando uma inflação cada vez maior. Beleza que ela acabou reduzindo, né? Porque em 2022 a gente teve aí uma inflação altíssima, 2021 também a gente teve aí uma inflação altíssima. Logicamente, o Banco Central jogou a taxa de juros, né, lá em cima. E muita gente eu vejo aí falar: ah, mas o Banco Central tem que diminuir a taxa de juros. Cara, eles têm que ter muita cautela, porque como a gente está vendo uma expectativa de inflação cada vez maior, o Banco Central ele tem que começar a reduzir a taxa Selic quando eles verem ali que o mercado, né, já está mais tranquilo. E não é reduzir assim 3, 4, 5%, é reduzindo aos poucos, 0,25, 0,50, até porque nenhum país, né, vai ficar aí sobrevivendo com uma taxa Selic alta. Então sim, eles têm que diminuir, mas a gente tem que ver o outro lado, né? Porque a gente está vendo o IPCA com expectativa cada vez maior. Tanto que a minha opinião se corrobora aqui. Veja a expectativa da Selic, né? A expectativa aqui do mercado quanto à Selic. Temos aí há 4 semanas 12,75% e agora 12,5%. Então o mercado está esperando que o Banco Central diminua pelo menos um pouco, né, a taxa Selic. E eu acredito que nas próximas reuniões aí do Copom, né, Comitê de Política Monetária do Banco Central, eles vão começar a reduzir sim a taxa Selic, até porque, né, a gente está com inflação aqui atualmente, com expectativa, né, em torno aí de 6%. Não faz muito sentido uma taxa Selic em 12%, mas aquilo que eu falei, quando você diminui a taxa Selic, a gente aumenta o consumo aí no mercado. Isso pode fazer com que a inflação suba cada vez mais. Então o Banco Central tem que ficar muito atento a isso aqui. Então assim, olhando tudo isso, eu acredito que os fundos de papel estão passando por essa crise e no curto prazo vão continuar passando por essa crise. E bem, eu gosto de mostrar essa figura porque ela mostra aí direitinho como foi que o mercado agiu, né, com os fundos imobiliários pagando dividendos altos. Eles começaram a investir aqui, ó, no otimismo, começaram a investir na empolgação, começaram a investir na excitação, na euforia. E olha o que fala aqui em cima, ó, não compre de forma alguma. Eu não sou muito radical, é sempre bom você sempre comprar aí ativos na bolsa de valores, mas se está muito caro, compre ali menos, vá juntando dinheiro, coloque ali na renda fixa, procure aí outros ativos, temos ações, enfim, vai investindo aí em outras coisas. Só que agora, nessa crise, né, de fundos imobiliários, eles estão justamente aqui embaixo, ou seja, as pessoas estão com medo, as pessoas estão em desespero, as pessoas estão com pânico, as pessoas estão desanimadas. Eu já vi mesmo até algumas entrando em depressão porque não tiveram aí uma estratégia de investimento. E cara, quando o mercado está embaixo, é a melhor hora para você comprar fundos imobiliários, porque você vai comprar ali bons fundos imobiliários baratos. Porque essa crise ela não vai durar a vida toda. O Banco Central daqui a pouco vai estar reduzindo aí a taxa Selic, a inflação, se Deus quiser, vai começar a cair. Então os fundos imobiliários de papel vão continuar ficando ali tranquilos. Claro, tem aí um problema no curto prazo, mas a gente tem que ver aí que tem bons fundos imobiliários de papel no mercado que atualmente estão lá embaixo. E essa é a melhor hora para aproveitarmos essas oportunidades. Então, apesar dos fundos imobiliários de papel estarem em crise, cara, aproveite aí as oportunidades, porque com o passar do tempo, a inflação vai voltar ao normal, a taxa Selic vai voltar ao normal e a economia vai voltar ao normal, porque é tudo assim, né? A economia sobe, a economia desce, a taxa de juros sobe, a inflação sobe, depois desce de novo. Com fundos imobiliários é a mesma coisa. E bem, entrando agora nos fundos imobiliários de tijolo, na minha opinião, eles também estão em crise. Começo te mostrando esse caso da Americanas, né, que impactou diversos fundos imobiliários de tijolo. Temos também recentemente o caso da Tok Stock. Ele ficou ali um período com inadimplência em um fundo imobiliário, depois pagou, mas isso já mostra, né, que a empresa está enfrentando dificuldades financeiras. E não somente a Tok Stock, né? A gente tem aqui, ó, por exemplo, a Marisa. E se você olhar aí a performance na Bolsa de Valores, esse gráfico aqui tem um tempo, mas é só para te mostrar que o mercado, ó, não está muito animado com as varejistas aqui no Brasil, né? A Marisa, temos aí a C&A, temos a Via, temos a Lojas Renner, enfim, o mercado não está muito animado com essas empresas. E veja,
Quais empresas que alugam aí, por exemplo, galpões logísticos? É justamente empresas de varejo, temos aí outros tipos de empresas, é claro, né? Mas muitas dessas empresas aqui, ó, alugam galpões logísticos. Então, sim, os fundos de tijolo também estão sofrendo com calotes, também estão sofrendo com inadimplência devido à alta dos juros e também à alta da inflação. Não à toa, ó, fundos imobiliários estão suspendendo o pagamento de proventos. Só para você ter ideia, eu vou te dar aqui um exemplo. O RELG 11, o LOFT 11, o TORD 11 também um tempo atrás aí deixou de pagar dividendos há alguns meses. E é importante ressaltar o ciclo de mercado, né? Quando a taxa Selic está em cima, os fundos imobiliários, principalmente de tijolo, eles costumam estar aqui embaixo. Porque quem é que vai investir, por exemplo, em um fundo de tijolo pagando ali 7%, 8% de dividend yield, sendo que temos aí fundos de papel entregando 15%, 16%, temos aí uma renda fixa entregando 13%, 14%, 15%. Então muitas pessoas vendem as cotas aí dos fundos de tijolo e partem para outros ativos. Faz com que esses fundos de tijolo acabem despencando. E com essas inadimplências, né, com esses calotes, eles costumam ter aí um dividendo menor também. Isso logicamente acaba também impactando na cotação do fundo imobiliário. Só para você ver como funciona. Quando a taxa Selic sobe, você pode ver que esse gráfico aqui é um histórico, né, de 2011 até 2021, mas é sempre da mesma forma. Temos aqui, ó, quando a taxa Selic ela sobe, os fundos imobiliários, principalmente os de tijolo, eles caem um pouco e costumam andar de lado. Só que quando a taxa Selic ela começa a cair, veja ó, que esses fundos aí, principalmente os de tijolo, eles começam a valorizar. E olha que interessante, temos aqui uma expectativa de uma Selic caindo, ó, 12,75%, 12,50%, em 2024 10%. Então, como a expectativa é de uma taxa Selic menor, a gente vai ver aí os fundos imobiliários de tijolo começando a valorizar. Claro que pode demorar um tempo, porque a gente está vendo aí, né, diversos problemas com varejista, enfim, inflação alta, mas isso faz parte aí da vida do investidor. Mas então temos o seguinte, né, os fundos de papel estão sofrendo bastante por causa da alta da inflação e também por causa da alta do CDI. Isso logicamente vai impactar aí, né, aquele cara que deve o CRI e logicamente ele acaba ficando inadimplente. Temos também os fundos de tijolo impactados pelo mesmo motivo, mas como a expectativa aí é uma taxa Selic menor, a gente espera aí pelo menos, né, uma alta nos fundos imobiliários de tijolo, porque eles apanharam bastante no último ano, né? Ninguém queria saber aí de fundo de tijolo, mas cara, temos aí no mercado também ótimos fundos de tijolo. Então, na minha opinião, cara, esse é o momento ideal para você começar a investir em fundos imobiliários se você ainda não investe. E se você já investe em fundos imobiliários, tenha aí uma boa estratégia de investimento, tenha uma boa carteira de investimento e vai aproveitando as oportunidades. Temos aí bons fundos de papel que estão baratos e temos também bons fundos de tijolo que estão baratos, porque apesar da crise que a gente está vivendo atualmente, cara, ela não vai durar a vida toda, né? E bem, no próximo vídeo eu vou te mostrar bons fundos de tijolo que estão baratos e depois outro vídeo mostrando bons fundos de papel que atualmente estão baratos. Então se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder esses vídeos. Fico por aqui e nos vemos no próximo vídeo.